sou o professor Rodrigo Melo e gostaria de falar um pouco da história do Carandiru. Vamos lá? A Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, foi uma penitenciária que se localizava na Zona Norte e foi inaugurada no ano de 1920, construída pelo engenheiro arquiteto Samuel das Neves. O complexo penitenciário do Carandiru, logo inaugurado, foi considerado um presídio modelo, tendo sido projetado para atender às novas exigências do Código Penal Republicano de 1890, de acordo com as melhores recomendações do direito positivo da época. O presídio foi considerado um padrão de excelência nas Américas, atraindo a visita de inúmeros políticos e estudantes de direito. Durante 2 décadas, chegou a ser considerado um dos cartões postais da cidade de São Paulo, e somente a partir de 1940, quando a penitenciária excedeu sua lotação máxima de 1.200 detentos, que ela começa a passar por sucessivas crises e brigas. Numa das várias tentativas de resolver esse problema de superlotação foi construída a Casa de Detenção, construída em 1956 no governo de Jânio Quadros, que elevou sua capacidade para 3.250 detentos, mas que, ao mesmo tempo, era um anexo cuja arquitetura não se adequava totalmente ao projeto original do complexo, embora fosse adequado aos padrões da época. Desde então, a história do Carandiru passa a não ser nada mais que crises e rebeliões, que culminam com os famosos massacres, quando então as autoridades penitenciárias amontoavam em péssimas condições cerca de 8.000 detentos. Um dos fatos mais conhecidos da história ocorreu em 1992. Após uma briga no Pavilhão 9, 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo durante uma rebelião, os quais resistiram às investidas policiais. Esse fato teve grande repercussão nacional e internacional. A tragédia do Carandiru ocorreu em uma época de disseminação da violência institucional. Às vésperas das eleições municipais, o massacre pôde ser visto como um reflexo da política de combate radical à criminalidade na capital paulista, em que muitas vezes a morte era vista como a melhor forma de reprimir o crime. Segundo a versão dos detentos sobre o massacre, eles já estavam nas salas e desarmados quando a tropa de choque da polícia militar invadiu o local. Os policiais afirmam que os presidiários estavam armados e preparavam uma tocaia. Em quem podemos acreditar? O coronel da Polícia Militar, o Biretã Guimarães, na época comandante da tropa de choque de São Paulo, foi o único acusado pelo massacre do Carandiru que foi julgado, condenado a mais de 630 anos de prisão. Ele não passou um dia na cadeia e acabou absolvido pelos crimes. O Biratã foi morto com um tiro na barriga em setembro de 2006, em seu apartamento na capital paulista, e ninguém até hoje soube da autoria do crime. Atualmente, a Justiça de São Paulo quer julgar os policiais militares réus no massacre do Carandiru. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, 56 PMs deverão ser julgados até dezembro de 2013 por 96 das 111 mortes na casa de detenção, onde no primeiro júri 23 PMs já foram condenados. A advogada Lida Ribeira de Souza, que defendeu os 23 PMs condenados, atua também como defensor dos demais réus no processo. Ela diz que não há provas de qual policial atirou em qual preso. A conduta de cada PM não foi individualizada, porque a polícia técnico-científica jamais realizou o confronto balístico entre a bala encontrada na vítima e a bala disparada. Os jurados tinham de julgar a partir de provas do processo. E como julgar? Por fim, essa história ainda vemos com bastante frequência na mídia, e este foi apenas um relato para que você, aluno, entenda um pouco dessa história tão bárbara. Mas o que aconteceu no presídio, com o presídio, né? Finalizando a história, no ano de 2002, iniciou o processo de desativação do Carandiru, com a transferência de presos para outras unidades. Hoje, o presídio já se encontra totalmente desativado, com exceção apenas da ala hospitalar, ainda ativado atualmente, com alguns dos seus prédios já demolidos e outros que foram mantidos para serem posteriormente reaproveitados. O governo do estado de São Paulo construiu um grande parque no local, o Parque da Juventude, além de instituições educacionais e de cultura,
Um de seus pavilhões foi reaproveitado para ser instalado no edifício a Escola Técnica Estadual do Parque da Juventude.